Olá, pessoal, boa tarde. Conseguiram descansar? Quem está na CPS na terapia, vamos lá almoçar, um cafezinho, coisa boa, né? Espero que vocês estejam bem aí. Bom, eu vou passar para vocês aqui um videozinho sobre drogas prescritas, o vídeo é de 1 minuto, tá? Vocês prestem atenção aí nas imagens. Sean! Come on, Sean, you gotta wake up. You're not gonna be late again. Sean! Sean? Oh, no. They said prescription painkillers were totally safe. They lied. Find out the truth about prescription painkillers. Drugfreeworld.org. Chocante as imagens, né, pessoal? Mas é a mais pura realidade, né? Toda medicação que não é prescrita em dosagens seguras, que às vezes até é prescrita, né, em uma certa dosagem, a automedicação, na maioria das vezes, vem causando aí grandes prejuízos, né? Tem pessoas que ficam tão viciadas com essas medicações que elas vão procurando outros médicos alternativos que eles possam continuar, né, dando esse receituário, pegam uma receita no médico, pegam a receita no outro médico e vão fazendo uso abusivo dessas medicações, né? Porque realmente se vicia e aquele bom médico ele já te dá uma dosagem que até então seria segura, né? Mas como vai se aumentando a tolerância, geralmente as pessoas vão procurando assim, por doses maiores, por mais medicação, vão contribuindo aí para outros fatores, para uma mistura, né, de remédios, remédio tranquilizante, remédio para isso, remédio para aquilo. Quando vê a pessoa, ela está dependente, sim, fisicamente, da medicação, né, tanto quanto uma droga normal. Tanto que algumas drogas, essas drogas prescritas, elas são tão fortes que elas entram como dentro do mesmo quadro, né, da DSM-5, que é os quadros de narcóticos, que entram como na heroína, como na parte da cocaína, os mesmos efeitos, né, que as drogas causam, os medicamentos também alteram o funcionamento do cérebro. Então, aí, a busca por mais doses, né, fazendo, às vezes tentando até fazer um efeito contrário daquele sintoma que está se sentindo, acaba fazendo uma superdosagem dessas medicações, né? Então, vamos lá, eu vou passar para vocês aqui o material. Então, né, hoje vamos falar aí sobre drogas prescritas. Então, elas são classificadas em quatro tipos de drogas, né? Os calmantes, os estimulantes, os antidepressivos, os opioides e os derivados de morfina. Isso que nós não estamos nem falando nas medicações normais do dia a dia, que seriam os analgésicos, que na maioria dos casos tomamos por conta própria, né? E a gente sabe que tem várias medicações normais que a gente compra sem receita, que estão fazendo um mal danado, inclusive estão já tentando retirar do mercado medicações que seriam anti-inflamatórias, que a gente consegue sem receita, são medicações que causam lesões graves na parte do estômago. Né? Então, assim,
tem que se ter muito cuidado quando se faz o uso indevido dessas medicações, né? Essas drogas mais comuns, pelo menos nos lugares onde eu trabalho, inclusive para um paracetamol, né, tem que se ter uma receita. Porque chega pacientes lá, porque eu tomo isso em casa, porque eu tomo aquela outra medicação, né? E aí tu vai ver realmente ali, tu não pode estar colocando o teu paciente em risco, fazendo uma automedicação, porque ele disse que toma em casa tantas medicações, ou que essa medicação é uma medicação normal que se toma, não. A gente tem que ter muito cuidado. Principalmente, né, nessa parte dos pacientes que vão pedir medicações para dormir, para ficar mais calmo durante o tratamento. Essas medicações, elas vão causando intolerância tanto quanto uma droga, né? Agora foi se falado dos benzodiazepínicos, o benzo é um vilão, é um vilão de tratamento para qualquer pessoa. Uma, que é vicia rápido, né? A parte do benzodiazepínico, ele vicia rápido. Então, se tu toma hoje uma certa quantidade de medicação, daqui a pouco tu vai querer estar tomando um pouco mais. Principalmente quando se fala em benzo, né, na parte de gotas, na parte do Rivotril ali, né, que a maioria das pessoas conhecem, né. Muita gente toma ali para transtorno de ansiedade, para transtorno de pânico. Numa dose segura, numa dose normal, ok, funciona, e funciona bem. A terapia medicamentosa, ela é justamente para isso, é para te dar uma qualidade de vida. Mas no momento que se começa qualquer momento, qualquer perturbação, a pessoa vai lá e bota umas gotinhas embaixo da língua, aí tá com problema, vai lá, a pessoa vai lá, coloca uma gotinha, preciso de uma medicação para me acalmar. Daqui a pouco o corpo cria, sim, a tolerância, né? E tu vai estar precisando aí de mais doses. Começa com 10, daqui a pouco já tá tomando 30, fora as consequências, né? Que seria aí perder a memória com o uso prolongado do benzodiazepínico. A tendência é que, sim, a memória fique prejudicada, né? Então, assim, tem que se... Eu, pelo menos, quando eu compro uma medicação, ou quando me receitam uma medicação, eu leio a bula, leio os efeitos colaterais, vejo tudo ali, o que aquela medicação ela está me proporcionando, né? Realmente, se ela é para aquilo que eu preciso ali, e vejo todo o que aquela medicação vai me oferecer, tanto de benefício quanto de malefício, porque toda medicação ela tem o seu efeito rebote também, né? Eu me lembro que até comentei ali na aula do Sandro, do professor Sandro, que em um certo momento eu precisei do diazepam, né? Isso já abstinente já há uns 5 anos, uns 2 anos atrás, quase 3 anos atrás mais ou menos. Precisei tomar um diazepam por estar muito ansiosa, com muita ansiedade naquele momento X da minha vida. Bom, foi assim horrível. Eu comecei a travar, eu não conseguia, depois de 5 ou 6 dias tomando a medicação, eu não conseguia mais caminhar. Ela começou meus músculos começaram a ficar rígidos e pesados e com câimbras. Então, assim, medicação é coisa séria, né? A gente não pode levar na brincadeira achando que, porque eu vou tomar uma medicação e vai sanar o meu problema. Às vezes sana momentaneamente, às vezes todos nós, a maioria da população tem sim transtornos mentais, tem sim patologias que precisam de uma medicação, às vezes por um curto período de tempo, para fazer um ajuste de medicação, para aquele paciente que acabou de chegar e não consegue dormir, porque estava trocando o dia pela noite, chega de noite, a pessoa está lá, a coruja com o olho desse tamanho aberto, não, vamos dar uma medicação para dormir, né? A pessoa precisa, a medicação ela entra nisso daí também, ajudando nesses fatores que a pessoa fica, né, realmente totalmente desestruturada psicologicamente e psicamente, né, da maneira como age e como vinha levando a sua vida. Então, acaba assim, né, a gente, às vezes, num certo período, tenta fazer esse ajuste, dar uma medicação para dormir, dar um antidepressivo, dar uma medicação de oscilações de humor, mas isso tudo sempre bem administrado por um psiquiatra,
né, que venha tendo um acompanhamento, até, por exemplo, assim, claro que as pessoas elas ficam deprimidas com a falta do uso da droga, mas no momento que o médico receita ali um antidepressivo, seria um calmante, um, um tranquilizante, alguma coisa assim, tem que se ver e acompanhar esse paciente por no mínimo de 6 meses a 1 ano, para assim identificar isso como uma patologia ou uma doença depressiva. Às vezes as pessoas ficam deprimidas por um certo momento da falta do uso da substância, até regularizar. Então, algumas medicações são introduzidas no início de tratamento, mas também podem ser retiradas, né? Aí isso tudo se faz também em tratamento, se diminui a medicação, ver se melhorou, se piorou. Não, realmente, essa medicação é uma medicação que essa pessoa, esse paciente vai ter que continuar usando aí pro resto da vida para ter uma qualidade de vida, né? Então, a gente tem que estar sempre atento, né? Porque eles vêm, eles querem, eles pedem medicação. E nós, como responsáveis, né, pela saúde dessas pessoas, a gente não pode estar por conta própria, por mais conhecimento que nós tenhamos na área, de eu saber que medicação eu posso dar hoje para uma pessoa que tem esquizofrenia, para bipolaridade, uma pessoa que está se sentindo deprimida, por mais que eu tenha esses conhecimentos, né, que todos nós temos que ter, né, inclusive no curso de consultora, eu não tenho certeza se é na próxima aula, vai ter um curso de farmacologia, que é justamente sobre as medicações, né, que são usadas em tratamento, e como é que funcionam, no que elas vêm agindo aí de bom e ruim, o que tem de hoje em dia de mais novo, medicações novas aí que vem ajudando ela arruma várias áreas do cérebro, né, numa só medicação. Então, assim, eu sempre falo, né, quanto mais estudos, melhor para o dependente químico, que hoje tem aí mais remédios à disposição, remédios melhores, né, mais eficazes, mais rápidos. Mas, enfim, vamos lá. Existem riscos muito sérios à saúde quando se tomam drogas prescritas, tá? Essa é a razão pela qual são usadas apenas sob os cuidados de um médico. Mesmo assim, elas devem ser cuidadosamente monitoradas para evitar a dependência e outros problemas, né? É aí que eu me refiro. O psiquiatra vai lá e dá uma dose de uma certa medicação. Aí daqui a pouco o paciente vai lá, se sente mal, não, mas eu preciso dessa medicação, eu estou me sentindo assim, 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 né? Faz toda aquela coisa, não que ele não esteja sentindo, sim, ele está sentindo. Aí você vai lá que ser necessário, né? Quando é necessário realmente uma medicação que está fora da sua prescrição, mas que o próprio médico já deixa prescrito ali, que se necessário, se uma crise, se algum acontecimento fora do contexto normal, sim, essa medicação pode ser administrada fora do uso habitual dele, né? As drogas prescritas são seguras apenas para aqueles que de fato receberam a prescrição e mais ninguém, tá? Aquele fato de eu tô acima do peso. Aí eu tô conversando com uma amiga, e a amiga me diz, mas se tu tomar sertralina, tu vai perder a fome e vai te sentir melhor, e tu vai começar a emagrecer rapidamente. Aí a pessoa, sertralina, essa é a medicação que a menina toma, vou tomar também. Aí você vai lá, toma sertralina, a pessoa, né, que não consultou um médico, a pessoa até então querendo fazer por conta própria uma intervenção no seu transtorno alimentar, no seu peso, começa a tomar sertralina e a sertralina começa a deixar essa pessoa agressiva. A sertralina começa a deixar a pessoa, em vez de fazer um efeito de que até então ela é um antidepressivo, mas ela também serve para uma outra patologia, para um outro distúrbio, para outros efeitos desejados, a pessoa vai lá e toma sertralina. Então, se ela é considerada um antidepressivo e a pessoa está tomando para diminuir a fome e a pessoa não tem depressão, não tem, né, um estado mais deprimido do sistema nervoso central, o cérebro ele vai estar disparando para tudo que é lado, porque ele vai procurar o efeito para fazer naquele momento e não vai ter. Então, as pessoas
vem a ficar, às vezes, mais violenta, mais agressivas, as medicações, ao invés de conseguir fazer com que tu durma, acabam te deixando com mais insônia ainda, que são os efeitos rebotes da medicação, né, que a gente fala. Então, sim, é seguro, sim, para quem tem uma dose e um acompanhamento, porque no momento que eu estou tomando uma medicação, e eu estou vendo que essa medicação ela está me deixando fora do contexto, na minha próxima consulta com o psiquiatra, eu vou estar conversando com ele, não me adaptei à medicação, ou estou me sentindo assim, 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 tenho me sentido uma irritabilidade gigante, efeitos da medicação também, e aí sim o médico vai estar conseguindo fazer esse ajuste para mim. Então, não é por conta própria, não é por conta da pessoa que está ali cuidando da medicação da CT que vai dizer para o seu paciente que ele deve tomar tanto de remédio por dia, tantas vezes por dia, né? Porque nós não somos psiquiatras e, como eu digo, dentro de uma comunidade terapêutica, há uma equipe multidisciplinar justamente para isso, né? Se eu fosse formada em psiquiatria, com certeza eu estaria prescrevendo a medicação, mas nós, como consultores de independência química, nós temos que ter o conhecimento das medicações, para que elas servem, porque, assim, por exemplo, o teu consultor, além de ser consultor, ele passa por vários setores da comunidade. Muitas vezes somos consultores e somos monitores também. E alguns desses monitores têm a chave da medicação, né? E daí o que acontece quando tem, né, essa possibilidade? Se eu vou colocar um monitor ali que que de repente tem problema com medicação, que nem eu vi no outro, na outra sessão ali, acho que foi o Gilberto que falou que perdeu vários monitores para medicação, sim, também já perdi se medicando por conta própria e, assim, demais, né? E essas pessoas que têm esse controle dessa medicação, elas têm que saber para que servem essas drogas. O fulano toma uma carbamazepina, toma uma quetiapina, toma um Aldol, toma mais alguma medicação. Se eu não sei quais as medicações que o meu paciente toma, por que ele toma Aldol, né? Para não ter surto psicótico. Para que ele toma quetiapina, né? Para conseguir, dependendo da hora do dia, ou para ter uma noite de sono melhor, ou a dosagem da quetiapina te vai até um nível maior de doença mental. Estou dando uma risperidona, se eu não souber que ele está tomando uma risperidona, de repente, para a esquizofrenia, e daqui a pouco eu vejo esse paciente e não tenho uma noção de quem é esse paciente, por que ele toma essa medicação, e vejo apenas a parte, digamos assim, de atendimento, de monitoramento, quando esse paciente tiver um surto, eu não vou saber ele está tendo surto do quê. Então, se eu tenho a noção das medicações que ele toma, né? E como eu disse, se houver as medicações extras necessárias no momento que ele estiver em crise, eu vou estar sabendo administrar essa medicação, a medicação certa, né? Que eu não vou dar no momento de crise psicótica uma outra medicação que não seja para isso, no cronograma de medicação dele. Então, eu tenho que ter o conhecimento do que o meu paciente toma, para que é, né, que ele toma a medicação, porque ele tem transtorno, porque ele tem uma doença, porque ele tem síndromes, patologias, enfim, doenças normais, de dores, né? Então, assim, isso é muito importante para que a gente trace junto o perfil do paciente. Isso aí é uma interação terapêutica também, né? Se eu vejo ali que as coisas não estão bem, eu vou saber como agir, né? Eu vou saber como agir. Não só na parte da medicação, como a parte terapêutica, né? Deixa eu comentar aqui um pouquinho. Deixa eu dar uma boa tarde especial aqui. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, Wellington, Rodrigo, Ismael. Boa tarde, querido. Boa tarde, Otomar. Boa tarde, Adriano. Estamos juntos aí, meu amigo. Erlon, Leandro, boa tarde, querido. Boa tarde. Visão de favela. Meu nome é Rodrigo. Rodrigo, tudo bom? Boa tarde, vamos lá. O Ademir aí sempre junto, sempre acompanhando as aulas. William,
Oi, Tânia, meu amor, boa tarde. Fábio, Érica, sempre bom aqui, nomezinhos já conhecidos aí, que estão sempre nas aulas, que estão sempre conosco, né, que gostam de acompanhar a aula ao vivo, que tem esse tempo também, né, para estar aqui junto com a gente. Vamos então falar um pouquinho dos calmantes, né? Muitas vezes referidos como depressivos do sistema nervoso central, né? Vai da medula cerebral e espinhal. Essas drogas, ela tornam a função cerebral mais lenta. Elas incluem medicamentos sedativos, usados para deixar a pessoa calma e sonolenta. E os tranquilizantes, né? Que é para reduzir a tensão ou a ansiedade. Os tranquilizantes, eles são mais usados nessas partes de síndromes do pânico, síndromes de ansiedade, né? É uma parte usada mais para esses fatores. Os antidepressivos, eles são justamente para fazer essa parte, que eu falo, né, que estão desligadinha ali no cérebro, aquelas luzinhas que eram para estar funcionando, essas conexões, elas estão rompidas, então a medicação, ela solta essa química necessária, fazendo que, já que o teu corpo não produz, né, essa química, a medicação, ela vai produzir para que tu venha a despertar esses sinaizinhos aí, ter uma qualidade de vida. O segundo está os opioides, né, daquelas 4, um pouquinho de... Acho que melhorou. Só um minuto, pessoal. Deixa eu ver. Parece que o meu ouvido está... Opioides e derivados da morfina, geralmente dominados analgésicos. Essas são remédios para dor, né? Contém substâncias do ópio, aí, do ópio ou semelhantes ao ópio, que é aí a mesma classificação que entra na parte da heroína, né? Das morfinas, dos opioides. Essas medicações, elas são para dor, mas mal utilizadas, elas se tornam drogas, né? E a gente vai estar vendo mais à frente aí essas drogas que, inclusive, são feitas com medicações para um determinado fim e acabam esses químicos, né? Acabam fazendo cada vez, trazendo mais drogas novas no mercado, fazendo as pessoas adoecerem cada vez mais. As drogas estimulantes, né, que é uma classe de drogas que pretende aumentar a energia, que daí já é o contrário da pessoa. Geralmente essas drogas, elas são para déficit de atenção, né? São drogas, são medicações justamente para fazer essa parte também que está ali interrompida, né, na parte depressiva, então ela vem a estimular esse sistema nervoso, fazendo essas receptações, enviando as informações para que o cérebro, né, trabalhe numa funcionalidade melhor. Aumenta a energia, né, aumenta a pressão sanguínea, a frequência cardíaca e respiratória. E por último, os antidepressivos, drogas psiquiátricas, supostamente tratam a depressão, elas tratam a depressão, né, mas sempre com o acompanhamento médico, sempre, se não, como eu falei ali, às vezes tu toma um antidepressivo, que é uma sertralina, e está tomando, em vez de supostamente tratar uma depressão, ela está tratando ali, por conta própria, uma perda de peso, né? Um exemplo. Às vezes chamadas de relaxantes, essas drogas vêm em comprimidos coloridos ou uma forma líquida. Algumas drogas nessas categorias, como a olanzapina é uma ótima medicação, né? Bem administrada, ela é uma ótima medicação. A quetiapina também é uma ótima medicação. O Aldol, né? Essa parte também como tranquilizante, dos surtos psicóticos. Então, assim, ó, numa dose correta, ela é totalmente benéfica para o paciente, né? São drogas que são medicações, e usada corretamente, elas vão te dar uma qualidade de vida. Porque, como a gente diz, né, mente sã, corpo são. E quando a gente tem esses transtornos, essas sintomas que a gente sente, e às vezes a gente precisa de uma medicação e é aliviado, isso te dá, sim, uma qualidade de vida. Não sentir mais isso,
por A mais B, por um uso constante e longo de drogas, sabe? Então, assim, quanto mais essas medicações, inclusive, são medicações boas e novas, mais elas vêm ajudar. Mas no momento que se ultrapassa aquela quantidade que seria o normal, tá? Aí vira realmente prejudicial, podendo até trazer transtornos ou comorbidades por causa do excesso de medicação. Vou dar um exemplo. Tive uma paciente muito bacana, assim, né? Eu vou preservar o anonimato dela. Mas quando ela chegou na comunidade feminina para fazer o tratamento, antes ela passou por uma desintoxicação no Instituto Psiquiátrico aqui em Porto Alegre. Ela foi administrada com tanto haloperidol, o Aldol, né? Com tanto Aldol manhã, tarde e noite, que essa menina travou de uma maneira no caminhar, no falar, no andar, ela se tornou tão lenta, porque o Aldol, ele é uma medicação de contenção, né? E muito também usado nas clínicas para as pessoas, essas que geralmente têm esses surtos de querer fugir ou de ter essas crises, né? Com um grupo, o Aldol bem administrado, ele serve, mas no momento que é demais, que nem foi com essa menina, chegou um ponto assim que para ela caminhar, ela precisava de ajuda, então foi se retirando, né, como se fala em desmame, mas foi se reduzindo a medicação. A gente não pode simplesmente tirar aquela medicação e nem tirar a droga, né, mas nós estamos falando de medicamento, não de drogas, no sentido de que a droga, as pessoas elas retiram a droga, mas ao mesmo tempo elas têm também esse suporte, né, de medicações para ajudar nessa parte da abstinência. Temos aí uma das medicações usadas e muito boas também, que é o Victil, uma medicação que te ajuda a dormir em doses corretas, né, não para sedar realmente o paciente, né, para deixar ele inativo, digamos assim, que se fazem aqueles coquetéis de Aldol, Victil e outras medicações, né, que a gente vai ver mais à frente ali, o Neosine, que são medicações também, que elas são medicações que te colocam para dormir mesmo, esses coquetéis, tudo interfere, sim, no comprometimento, às vezes, das pessoas, né? Inclusive, a gente tem que ter esse conhecimento no sentido de que acontece, assim, né, às vezes o paciente, com a devida prescrição médica, de estar sendo medicado por alguns determinados dias, até passar algumas crises, algumas coisas nesse sentido, desculpa, a pessoa não pode deixar de se alimentar, né, e nem de tomar água. Então, assim, há episódios que é necessário, mas nesse caso, dias diminuindo, assim como se coloca algumas medicações para o dependente químico quando chega em tratamento, e quando se retira uma pessoa que vem já com medicações prescritas exageradas, há-se uma redução para que ela também não tenha essa abstinência, né, e que ela não venha a ter efeitos doloridos, talvez, com a retirada dessa medicação, porque está ali, está na corrente sanguínea, né, e de repente simplesmente para, alguma consequência vai ter. Então, se diminui a medicação até chegar a um ponto lá e um comprimido daqui a um tempo, né, um certo tempo, tudo se tem o seu tempo certo, se essa medicação não seja mais necessária. Caso volte, né, crises, surtos, aí se conversa com o psiquiatra de novo e aí vê se mantém a medicação, se troca por outra, nesse sentido. Vamos lá. São drogas conhecidas como tranquilizantes ou antipsicóticos, né? Pois se supõe que eles reduzem os sintomas da doença mental. E como eu venho falando aí, sim, né? São medicações interativas e acabam se tornando terapêuticas na parte do tratamento. Os calmantes como alprazolam, clonazepam, rivotril, né? Alprazolam, clonazepam, psicocedin, muitas vezes são mencionados como benzos, né? O benzo, ou com a abreviação BZN, ou BZD, acho que BZD. Outros calmantes, como anovarbital, fenobarbital,
são classificados como drogas de barbituratos, drogas usadas como sedativos, né, e comprimidos de parademia. São comprimidos quase que pré-anestésicos, né, doses mais elevadas de qualquer medicação, tá? Pode-se levar a um enfraquecimento da memória, discernimento, coordenação, irritabilidade, paranoia, efeitos rebotes, pensamentos suicidas. Então, algumas pessoas experimentam o efeito contrário daquele desejado, como a agitação ou a agressividade, a irritabilidade. Então, se vê que está entrando em uma esfera mental que a medicação não tá ajudando, depois de um certo tempo que uma medicação se faz um experimento, né, uma adaptação de medicação, se está começando a desenvolver outros transtornos, conversa com o teu psiquiatra, tá? Deixa eu saber se tem alguma... Boa tarde, Anderson. Deixa eu ver a Vladimir aqui. Deixa eu saber. Incisivo, uma acolhida veio como uma padroeira de carbolítio, dizendo tomar 3 vezes ao dia, sendo que estava numa tremedeira total. O caso já se avançava para uma intoxicação medicamentosa. Exatamente. E o lítio, eu vou te dizer, Vladimir, o lítio bem administrado é uma ótima medicação também, né? Ele serve não só como um estabilizador de humor, mas como um antidepressivo também. É uma medicação, se bem administrada, efeitos positivos, mas também conheci pessoas, sim, né, que fizeram uso abusivo do lítio, né, do carbolítio, e não, o carbolítio, por ser uma medicação extremamente tóxica ao organismo, se tu não tem um controle de quanto de substância está dentro do teu corpo, tu pode vir a ter efeitos muito desastrosos. É por isso que se faz, né? Se não me engano, é de 6 em 6 meses, o exame de glicemia, que é para saber quanto de lítio eu tenho no corpo, para ver se não está ultrapassando uma dose normal, né, que até então o corpo suporta. Então, essas padroeiras aí, tem clínicas que estão cheias, né, de padroeiras igual a essa, dando medicação para os pacientes, né. Não é engraçado, na realidade, mas existe bastante. A intervenção medicamentosa no início é importante, com certeza. Obrigada. Com certeza. A medicação, ela vem aí te ajudando, inclusive, a abstinência, né? É uma das medicações que também se dá e se toma muito para prevenções recaídas, que é a metriptilina. É uma medicação que ela também entra num tratamento de abstinência da medicação e pós-tratamento. Então, cada caso é um caso que se estuda para ver qual a medicação que mais se adapta, né, àquele paciente. Porque é tão bom nós, como terapeutas, e dentro de desenvolvendo esse trabalho dentro, com a saúde mental dentro de algum local, é tão bom tu ver aquele paciente que chegou ruim, aquele paciente que chegou lá depressivo ou oscilando com todo mundo, ele mesmo, né, não se achando aí como pessoa, porque a cabeça está assim, sem a droga, disparando para tudo que é lado. É tão bom tu ver o resultado quando tu entra com uma medicação e tu vê a pessoa tendo melhoras, né? Tive uma pessoa, um paciente, homem, que estava numa depressão, nossa, do último da depressão, né? Já tinha essa patologia, mas com o uso do álcool acabou piorando e agravando os sinais. Aí entramos, psiquiatra, né? Eu digo, entramos a equipe e trocou uma medicação. E, assim, na primeira semana ele teve efeitos colaterais, por ser uma medicação forte, bem doloridas, assim, inclusive ele teve dores de cabeça, né, mas o médico pediu para que fosse persistido com aquela medicação, e depois de uns 10 dias, mais ou menos, começou a passar esses efeitos colaterais da medicação, e ele começou a ter uma melhora rápida. Então, quando tu vê o paciente melhorando, assim, por A mais B, por ajuda de uma equipe toda, tentando
ajudar aquele paciente, né, a ter uma resposta de tratamento também, a ter nós também como terapeutas e consultores, a gente espera uma resposta do paciente. Todo o trabalho que a gente faz em cima dele é justamente para isso, né, para começar a ver ele poder se desenvolver novamente como ser humano, voltando aí a pensamentos mais saudáveis, a sua qualidade de vida, interagindo com o grupo. Isso é muito bacana, né? Tem pessoas que não precisam de medicamento, né? Pessoas abençoadas aí que não gostam, não fazem uso de medicamento, e tudo bem, tranquilo, né? A medicação, ela é feita mesmo para aqueles que necessitam, sim, de uma medicação. Deixa eu passar aqui. Vamos falar um pouquinho do Roupinol, tá? O Roupinol, ele é conhecido também. Essas medicações, pessoal, que eu estou falando aqui, a maioria deles é tarja preta, tá? Então, tem que ter muito cuidado com a utilização desses medicamentos, né? O composto químico, né? Deixa eu tirar só aqui o comentário do centro. Flunitrazepam, que é um tranquilizante 10 vezes mais potente que o diazepam. A droga está disponível como comprimidos aí branco ou verde oliva, né? Os usuários trituram o comprimido e cheiram o pó, misturam com maconha e fumam, dissolvem em bebidas ou injetam. Essa medicação, nas mãos erradas, ela pode causar um efeito devastador na suposta vítima, porque é conhecido como a pílula Boa Noite Cinderela. É a pílula do Me Esqueça, né? Então, essas medicações que se conseguem aí em farmácias através de receituários, ao invés de estar fazendo a parte positiva, né, da medicamentosa, as pessoas usam de má fé, colocando essas medicações nas bebidas dos outros, as pessoas não lembram o que fizeram, são roubadas, são estupradas. Então, assim, é como eu falo, né, a medicação nas mãos erradas pode se tornar uma arma, ou vir a fazer vítimas, né, nesse caso. Os usuários de Roupinol muitas vezes descrevem seus efeitos como paralisantes. E o mais engraçado é que, assim, não é engraçado, é terrível, né? É que essas pessoas, quanto mais sentem esses efeitos, mais elas querem esses efeitos. E vão aumentando a quantidade dessas drogas para terem realmente esses efeitos contínuos de relaxamento total, sabe? E aí acaba que vem prejudicando aí toda uma parte, tanto de memória, quanto muscular, quanto física, porque chega um certo momento que o corpo já não reage mais e fica realmente com uma droga paralisado, né? Fica sem ações. Então, os efeitos eles começam de 20 a 30 minutos depois de ingerir, né? Após 2 horas, podendo durar de 8 a 12. Então, a pessoa que toma as doses mais elevadas de Roupinol, ela pode ficar tão incapacitada, né? Não incapaz de agir, de fazer suas ações, que ela morre, que ela desfalece, né? Ou ela fica desmaiada durante certos períodos, num período profundo, né? De sonolência, de capacidade, como a gente diz, eu ia comparar com uma outra droga, mas não vou fazer essa comparação. Não vou fazer, porque estamos falando aqui agora e eu acho que teria uma diferença aí sim. Então, eles caem no chão com os olhos abertos, né? Capazes de ver o que está acontecendo em volta deles, mas completamente incapazes de se mover. E tem aí uma droga também, uma outra droga que eu vou falar um pouco mais na frente, que é também uma das drogas que é 100 vezes mais potentes aí do que a heroína, né? E vindo aí fazendo estragos devastadores, as pessoas não usando como medicação, mas sim usando como droga, tá? Então é muito ruim quando uma pessoa chega nesse momento de tu saber, o teu consciente tá ali ainda ligado, tu tá vendo o que está acontecendo, mas tu não consegue mover, tu está paralisado pelos efeitos da droga, tá?
da medicação. Drogas prescritas, mas infelizmente a droga entra também dentro das drogas, mas elas têm um controle, são drogas listas, medicações listas, né, que tem sim um controle por toda a parte de farmacêuticos, vigilâncias, Anvisa, tudo dentro dos padrões para estarem disponíveis no mercado, né, mas as pessoas, algumas não conseguem fazer o bom uso delas como terapêutico, e sim acabam usando como droga, né, fazendo tolerâncias, tendo síndromes de abstinência, igualmente como uma falta da cocaína, da maconha, do crack, como se fosse uma droga assim, né, ilícita. Os opioides são drogas que atuam no sistema nervoso para aliviar a dor. O uso indevido e contínuo pode levar à dependência física e sintomas de abstinência. Vem em comprimidos, cápsulas ou na forma líquida fiorinal com a codeína, né, que é o anestésico. Nessa parte do que atua no sistema nervoso central, essas medicações, esses opioides, eles não agem, tem medicações que agem só na parte cerebral, né? Os opioides, eles agem da parte cerebral até a parte da coluna, né? Tem um outro nomezinho ali que agora me passou um pouquinho o nome, mas ele passa toda essa parte do sistema aqui, né? Essa parte do sistema e vai até a medula espinhal, lembra? Então, é uma conexão muito forte, são remédios realmente, se tem que haver um controle aí sim, né? E a gente encontra essas medicações para dor, né? Geralmente são dores crônicas que as pessoas vêm a tomar essas medicações. A gente tem aí o Dragesic, né? Que é para dor de dente, também é um anti-inflamatório, também é uma medicação que é para suportar a dor na coluna. O Tilenol com codeína, tão conhecido, né? Eu não tenho certeza se o Tilenol com codeína a gente consegue na farmácia, sem receita, mas essas medicações aí sim, a morfina, né, para esses casos para anestésico, para dores, para cirurgia, essas medicações, ela no uso certo, né, para aquele tratamento que sim, eu preciso usar essas medicações, por certo tempo. Ok, porque é horrível, né, uma pessoa como sente dor, às vezes até uma dor de cabeça se torna insuportável. Nós mesmo, eu falo por mim, né, vou lá, eu gosto de tomar dipirona, que é o que me faz efeito para as minhas enxaquecas. Né? Então, assim, a gente acaba, sim, né, comprando uma medicação ou outra, mas, assim, nada que tenha que ser fora do contexto, né? Uma medicação que é para um efeito rápido, um efeito específico, né? Eu não vou estar tomando a dipirona e manhã, tarde, de noite, porque eu quero tomar dipirona, claro que não. As medicações fazem tudo com acompanhamento. Os estimulantes, eles aumentam temporariamente o estado de alerta e energia. As drogas ilícitas mais usadas que entram nessa categoria são a cocaína e as anfetaminas, tá? Os estimulantes prescritos vêm em comprimidos ou cápsulas, quando usados indevidamente, são engolidos, injetados na forma líquida ou triturados e cheirados. Temos aí uma das mais conhecidas aí, que é a Ritalina, né? Muita gente conhece. Ritalina, que é para um certo déficit de atenção, ela te deixa mais atencioso, mais concentrado, é quase que uma cocaína, né? Mais sob prescrição médica e fazendo o seu efeito que tem que fazer corretamente. É uma ótima medicação também. Mas o que acontece? A Ritalina vicia tanto quanto, né? E as pessoas acabam se internando por estar tomando mais de 10 comprimidos de Ritalina por dia. Porque toma, faz um efeito, tem aquela euforia, trabalha, se gasta energia, daqui a pouco vai lá, se acha novamente sem esse estimulante, né? Acaba fazendo essas doses sendo toleráveis a nível cerebral e acaba se usando mais e mais e mais essas medicações. Então, a Ritalina, quando bem administrada, por exemplo, assim, já vi adolescentes sendo prescrito com Ritalina, no sentido de que na escola não prestam atenção, não ficam parados, hiperatividade, né? Faz tudo ao mesmo tempo. Então, assim, aí tu pensa, né? Poxa, mas uma criança, uma pessoa de 10 anos, 12 anos tomando Ritalina, gente, no momento que for necessário, e com acompanhamento médico,
é excelente os resultados na vida dessas pessoas. Às vezes, se toma uma medicação por certo tempo, para que ela consiga fazer o cérebro depois ir agindo por ele mesmo, sem essa medicação, né? Ele faz essa parte, pode ser retirada em alguns casos e outros não. Mas a tendência é que ele estimule, né, o cérebro a produzir por ele mesmo essas substâncias normalmente. Então, a medicação, ela vem, como eu sempre digo, né, ela vem ajudando a melhorar essas conexões. Outra categoria de drogas prescritas que são usadas indevidamente são os antidepressivos, né? Como seria a sertralina, a venlafaxina, que é uma medicação ótima, sendo bem administrada, é uma medicação boa, é uma medicação nova, né? O Prozac, que é a fluoxetina, também tem ali os seus prós e os seus contras, né? De toda a medicação, que a maioria dessas medicações antidepressivas, ela te deixa não é impotente, sem libido, digamos assim. Então, né, tem que se consultar no médico, né, para estar vendo aí todos os prós e contras dessas medicações. Tem cápsulas coloridas, né? Eu cheguei a tomar fluoxetina um tempo, às vezes ela era verdinha, às vezes ela era azulzinha, era vermelhinha. Tão bonitinhas as medicações, né? Mais coloridinhas e tal. Verde com amarelo. E, graças a Deus, hoje eu não tomo mais a fluoxetina. Porque chegou um certo tempo que a fluoxetina não fazia mais o efeito desejado. Eu já tinha me acostumado com a medicação. Por isso que eu sempre falo em rever medicações. Se não está funcionando mais essa medicação, há quanto tempo toma a fluoxetina? Há 5 anos. Entende? Né? E a pessoa está depressiva, o que está acontecendo? Não está fazendo mais efeito? Se troca por outra medicação, outro antidepressivo, outro remédio que para substituir, né? Esse efeito que não está mais sendo produzido, porque é para isso que a gente toma, né? Para produzir justamente esses efeitos aí. Só ver se tem mais algum comentário aqui. Transtorno de déficit de atenção hiperativa, Carol, isso mesmo. Bem isso daí. Outra droga, né, que também são chamadas drogas E, que são prejudiciais, são o zolpidem, a zopiclona, tem mais um que eu não lembro agora, né, são o que vem aí falando dessas medicações, né, que a crença da inexistência de efeitos residuais no dia seguinte ao uso de uma dessas drogas, a insônia também se mostra falaciosa. O que acontece? As pessoas tomam essas medicações para dormir, né, medicações que são tomadas à noite, porque são fortes, né, e que não pode tomar um zolpidem ou uma medicação mais forte e sair para a rua, porque pode haver, sim, essa falta de comprometimento, tanto no falar quanto no andar, e a pessoa pode estar aí, sim, né, se colocando em risco. Só que essa medicação, ela tem um contra, né, muito grande, que é o outro dia. Geralmente, as pessoas que tomam essas medicações, no outro dia elas se sentem ainda sobre o efeito dessas medicações, né? Então, assim, mostra que os efeitos significativos no desempenho cognitivo e psicomotor no dia seguinte pode comprometer algumas habilidades cruciais, como dirigir. Quer dizer, a gente não fica mais tão com o seu sentido de atenção, né, desperto, não fica tão atento, não consegue, talvez, responder imediatamente a algum fator externo, né? Então, essas partes das drogas prescritas também vêm aí afetando negativamente não só à noite, né? Consegue dormir à noite, mas no outro dia tu está de ressaca, como se tivesse uma ressaca, né? Tivesse bebido, cansado, com dor, não consegue raciocinar direito, são medicações que geralmente são fortes, que geralmente são também para insônia mesmo, para pessoas que não conseguem dormir. E elas vêm aí trazendo esses problemas pós-uso, né, de medicação.
No fentanil, aí que eu vou falar um pouquinho, mas eu vou deixar para o professor Anderson entrar mais nesse assunto. Eu aqui, Anderson, né? Do que tu colocou ali, mas eu disse que eu ia dar apenas uma lapidada sobre as medicações, até porque o tempo não é grande, se for entrar só no assunto do fentanil, é uma droga aí que, como eu falei, 100 vezes mais potente do que a morfina, e essa medicação, ela vem sendo usada com sprays, né, ou com esses tipo Solinam, né, que se coloca dentro, usando como tratamento para dor, e são anestesias severas. Esses efeitos analgésicos, que até então seriam, né, para utilizar no tratamento da dor, anestesia severa, eles estão usando o fentanil justamente porque ele causa um relaxamento imediato e por um longo tempo. Tu se sente muito, muito descansado, então, naquilo que é para ser, que nem eu digo, né, não sei se vocês já viram aquele videozinho do paracetamol buscando dentro do cérebro onde é que ele tem que agir, é muito engraçado, né, tá no TikTok, de vez em quando eu olho sempre, mas de vez em quando eu olho, o paracetamol lá dentro, lá procurando qual é a dor, onde é que ele tem que agir, né, é a mesma coisa aqui na parte do anestésico, no momento que tu vai fazer uma cirurgia, que tu vai ser aberto, que tu vai ser bloqueado, que tu vai retirar um órgão que tu precisa de uma anestesia que realmente te deixa apagado, literalmente, ótimo, né? Porque a morfina, ela te dá uma certa anestesia, mas daqui a pouco tu já está precisando de uma nova dose de morfina novamente, porque realmente tem cirurgias muito complexas que precisam, sim, dessas medicações extremamente fortes, né? E está sendo usado aí para relaxamentos, para um outro fim que não é o fim que é o fentanil. Então, ele pode tratar a dor severa, sim, pode ser administrado como uma injeção, um adesivo ou uma pastilha. E, legalmente, a droga ela é usada como pó ou usada em conta-gotas, né? Mais usada como conta-gotas e sprays nasais, ou transformadas em pílulas. Então, tá aí mais um indivíduo de uma droga prescrita. A Ritalina, né? Eu havia falado um pouquinho antes ali que é uma droga estimulante também, classificado pela Agência Antidrogas Americana como um narcótico de tabela 2, como eu falei, né? Existem tabelas, e tanto essas medicações são classificadas nas partes, tanto na medicação quanto das drogas, e elas, na maioria delas, entram junto com as drogas também. Então, tá aí a classificação, a mesma classificação da cocaína, como o ópio ali, né? A morfina, o fentanil usado na mesma composição da droga ilegal ilícita, que é a heroína. Então, estamos andando lado a lado com uma bomba aí, né? Só tendo um papelzinho aí que tu consegue essas medicações. Então, tem que se ter cuidado, sim, tá? Mesma classificação da cocaína, da morfina e das anfetaminas, né? As medicações sintéticas aí. É usada por adolescentes devido aos seus efeitos estimulantes. É aquilo que eu falei, uma dosagem correta, por um período correto, elas são ótimas. E a Ritalina, ela pode ser usada por um certo momento, né? O que eu conheço até então, né, da Ritalina, que no momento que se tu se trata, faz um tratamento de 1 ano, por exemplo, com uma Ritalina, tu consegue o efeito desejado da parte cerebral, né? Consegue aí estar fazendo essas conexões novamente, essas informações e essa química indo produzindo, depois de um certo tempo de uso, sendo produzida naturalmente. Então, assim, depois de um certo tempo é retirada a medicação. Mas tem pessoas que sim, continuam usando, cheirando, né, usando como pó a Ritalina, usando como droga, fazendo aí o uso indevido com superdosagens dessas medicações para ficar estimulado o dia todo. Isso aí que imagina, chega um certo momento que o corpo ele fica tão esgotado de tanto estímulo, que é a mesma coisa que a droga. Chega uma hora que buga, né? E outro, tu começa a ficar, começa o efeito rebote, ao invés de tu conseguir aquela medicação positiva, tu tá ali batendo em alguém porque tu tá numa super, né, excitação, uma super euforia,
interna e acaba ultrapassando o limite daquilo que o corpo precisaria, né, do normal, digamos assim. É claro que o usuário logo descobre que essa sensação de estar esgotado pode ser aliviada com a ajuda de mais comprimido que lhe dá energia novamente. Claro que quem nunca, né, toma essas medicações aí, algumas das medicações que nós estamos falando. Chega momentos na vida da gente que é tudo tão corrido, né? A gente cuida de filhos, de esposa, do marido, a gente cuida do trabalho, a gente cuida da casa, que é uma parte bem cansativa. E fora da gente, né? O nosso mental, o nosso emocional. Então chega uma hora que sim, que tu fica esgotado, que tu fica cansado, que a gente fica ansioso por o que vai acontecer. Às vezes o financeiro nos deixa nessa ansiedade, sabe? De que as coisas vão passando e tudo está muito caro, né? Então, assim, é um conjunto de fatores tão grande que se tu for colocar ali todas as tuas áreas, chega um certo período de esgotamento que daqui a pouco tu começa a desenvolver uma crise de pânico, né? Uma crise de ansiedade, uma depressão severa. Então, essa medicação, é claro que essas medicações elas são para te dar energia, é para te tirar desse transtorno mental, talvez temporário, ali para algumas coisas que tu está passando naquele momento, para te tirar deste sentimento ao qual tu está, para te levar para um outro mais tranquilizado, onde tu consiga continuar administrando, né, a tua vida com a ajuda de uma medicação. E talvez seja por um período breve, até as coisas mentalmente se aprumarem, até as coisas começarem a fazer sentido novamente, né, na vida de cada pessoa que procura aí um médico, uma medicação, para estar ajudando aí as dores da alma, nessas dores do corpo, é uma somatória aí, né? Então, as drogas prescritas, se não administradas corretamente com receituário de profissional, pode se tornar um grande problema na vida de uma pessoa, como qualquer outra droga, né? Se não administrada corretamente, pode sim se tornar viciante, crise de abstinência, os mesmos efeitos de qualquer outra droga que a gente está falando hoje, né? Então, só procure um médico, se sentir alguns sintomas, procure um médico que precisa de ajuda, mas não aceite indicações de amigos. Não é porque o outro toma e que dá certo para ele que vai dar certo para mim, ou vice-versa, tá, pessoal? Então, no mais, era isso. Estou aqui terminando a minha aula, me despedindo de vocês. Tem alguns psiquiatras dizendo que Ritalina para crianças isso pode evoluir para a cocaína na fase adulta. Olha, Vladimir, é que tudo depende muito do contexto, né, do contexto familiar. Porque a Ritalina, nas crianças, sim, em crianças e adolescentes, elas têm um efeito muito positivo. Aí, se evoluir para a cocaína, não é que se desperte para um desejo de usar a cocaína, mas é todo um contexto ambiental, né? Eu sei por experiências por pessoas bem próximas a mim, de pessoas que usaram a Ritalina, adolescente, né, dentro da família, e que não, foi ali e deu, e graças a Deus, né, essa pessoa está muito bem, obrigado, e não foi por uso da cocaína. Aí a uso da cocaína é onde vem as prevenções, né, as prevenções de com quem andas, com os amigos, se a família não orienta, quem vai te orientar? Os seus amigos, as pessoas com quem tu anda, as pessoas com quem tu confia. Geralmente essas pessoas não são as pessoas mais certas para estarem fazendo isso. Então o uso de cocaína vai depender de vários fatores, e não apenas do uso da Ritalina. Mas sempre tem que se haver um cuidado. Aí sim. Ok, pessoal. Obrigada a tudo. O Tramal, né, Ismael? O Tramal é muito forte. O Tramal eu tomei um tempo bem pequeno de passo também, pequeno espaço de tempo, e não me senti bem também. Ele é para dor, né, mas ele não me ajudou. Por isso que eu digo, procure o médico e tenha aí as medicações que mais se ajustem a vocês, aquilo que realmente vocês precisam, tá? Pessoal, obrigado por tudo. Tenham todos uma boa tarde. Tenho mais 2 aulas ainda e vamos continuar assistindo aqui, porque eu
como professora também estou aqui como aprendiz, né? Aprendendo com os outros professores também. Então, boa tarde a todos, um beijo, fiquem com Deus. E um bom sábado a todos aí. Tchau, pessoal.